Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez a todos por estar acompanhando essa nossa apresentação de PME no Divã. Hoje nós temos a honra de ter aqui o Luiz, nosso convidado, que vai falar, vai representar, trazer algumas ideias a respeito da gestão de pessoas, especialmente dirigida a pequena e média empresa. E esse é um tema que sem dúvida preocupa e leva a um interesse muito especial de todos, porque nós somente conseguimos resultados nas organizações através das pessoas, podemos chamar de capital humano. E o capital humano não é o mesmo que o capital que a gente pode ter em instalações, ou pode ter em máquinas, ou pode ter em produtos, ou até em projetos. Nós lidamos com algo que é muito mais imprevisível e precisa de um cuidado e de uma gestão muito mais sutil, mais especial. Então, por mais que nós tenhamos muito boas ideias e bons projetos, se nós não temos habilidade para poder lidar com pessoas, eles não poderão vir a trazer os benefícios que nós esperamos. Então, eu dou as boas-vindas ao Luiz e, naturalmente, estamos aqui com Valéria, com Vicente. Vocês já perceberam que o Luiz deve ser casca grossa, porque olha a quantidade de gente que tem para conversar com o Luiz. Um só, né? Mas é bom. Bom, eu quero agradecer o convite dos coordenadores do PME no Divã, o Vicente, pessoalmente, que me mandou o e-mail. E o desafio é a gente falar da gestão de pessoas na pequena e média empresa, esse vai ser o foco. E a gente pensar um pouco como é que essa coisa funciona. Eu, por gosto, e eu vou fazer isso, eu acho que é sempre legal, eu gosto de saber com quem está me falando, por que essa pessoa seria alguém que deveria ser ouvido, né? Bom, primeiro que com essa cara de novinho, assim, né? Mas eu tenho 30 anos em recursos humanos, eu comecei em 1986. Eu me formei, eu fiz técnico em contabilidade, trabalhei na área contábil e financeira um tempo. Depois eu fui para a área de remuneração, numa estatal, e por lá tomei gosto pela área de recursos humanos, fiz administração de empresas, fiz pós-graduação em recursos humanos, uma pós-graduação em qualidade e produtividade, e MBA em gestão empresarial, e trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, pequenas, grandes, e gerenciei alguns países na América Latina. É isso aí. Muito bom, Luiz. Deixa eu só fazer aqui um comentário. Você que está nos assistindo pode, como de costume, mandar a sua pergunta, se quiser, através do WhatsApp. Está aí na tela o número que você pode mandar a sua mensagem, mas também pode, agora com a plataforma nova do YouTube, você pode fazer a sua pergunta usando o chat que tem. Se você olhar do lado direito da sua tela, tem um chatzinho aí, você pode mandar seus comentários aí. Aproveita o tema de hoje com a gestão de pessoas, já vai escrevendo para nós sobre o que você quer esclarecer, o que você quer perguntar aqui para o Luiz para a gente aproveitar. Eu gostaria de pedir para Luiz, para iniciar a conversa, de ele focalizar esse tema de gestão de pessoas na pequena e média empresa. Não sei se você sente isso, Luiz, mas às vezes quando a gente traz algum tema desse tipo, as pessoas partem do suposto de que isso é para grandes empresas, é para grandes multinacionais ou coisas desse tipo, e que no cabe, eles não teriam o alcance, ou não sei se chamar, o cacife, como para poder pensar. Ou até a necessidade. Ou até a necessidade. Preciso, já vou tocando aqui desde que criei, não é? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e naturalmente a Valéria, Luiz e o Vicente vão fazer algumas perguntas mais, mas me parece que esse, igual que você, é um tema que me preocupa bastante. Bom, como consultor, o nosso foco sempre foi atuar em pequena e média empresa. Trabalhei em grandes empresas e a gente adquiriu alguma experiência, mas o que eu sentia? Que as pequenas empresas têm essa necessidade também. Porque eu costumo dizer que gestão de pessoas sempre existe. Tá? Você pode fazer uma boa, média ou ruim. Né? Se você tem uma pequena empresa, e aí você pode estar falando, por exemplo, eu conversava com uma pessoa que ela tem uma casa grande e tem 12 pessoas trabalhando com ela. É quase que uma pequena empresa. Né? E ela tem gente lá trabalhando há 27 anos com ela. E eu perguntei, poxa, como é que as pessoas ficam aqui tanto tempo? E o grande foco, quando a gente fala de uma pequena empresa, tá em como eu trato as pessoas, como eu me relaciono. Quer dizer, a questão do bom dia, do boa tarde, da gente tratar as pessoas com um certo carinho.
o que a gente vê é que quando a gente começa uma empresa, uma pequena empresa, é um desafio danado. Primeiro a gente não sabe se vai dar certo, a gente vai colocar um dinheiro. Quando a gente começa uma empresa com cabeça de empresário, ou seja, eu vou montar um negócio para resolver um problema de alguém que tem esse problema e eu sou capaz de resolver, bacana. Agora, dura aquele que perdeu o emprego e vai montar um negócio por falta de opção. Então, a ideia é a gente focar naquele cara que quer ser um empresário, porque ele quer ter um negócio e vai ter uma empresa que quer crescer. Então, a gestão de pessoas, ela vai existir sempre. Esse é o primeiro ponto. Pode ser aquela gestão de pessoa ruim, tipo, você não fala com ninguém, cria um ambiente ruim, menospreza as pessoas, ok. Mas as pessoas, quando entram na tua empresa, eles querem crescer, eles querem ganhar dinheiro, eles querem comprar uma casa, eles querem comprar um carro, assim como a empresa quer crescer, quer ter lucro, o dono da empresa quer crescer. Então, os objetivos são os mesmos. E não muda muito de uma empresa grande. Agora, essa parte de gestão de pessoas, eu entendo, né, da experiência que a gente tem quando trabalhar nas empresas, é quase uma arte, porque cada pessoa, né, cada cabeça é uma sentença. Né? Como é que a gente, nessa gestão, eu consigo combinar diferentes interesses, seja do empresário, seja de cada funcionário, né, as pessoas buscam emprego para uma realização profissional, para remuneração, por várias razões. Né? Uhum. Como é que a gente consegue, na sua visão, dentro de uma pequena empresa, conciliar esses pequenos interesses nessas diferenças, né, do ser humano natural? Essa é uma pergunta capciosa dele, viu, gente? Eu vou abrir aqui porque ele quer que eu fale de uma coisa que eu vou falar e que é importante. Toda empresa, queira ou não, escrita ou não, na cabeça do dono, ele tem uma coisa que chama missão. Ou seja, eu vou montar um negócio para resolver alguma coisa. Minha empresa vai entregar alguma coisa. Eu existo por um motivo. E quando ele monta esse negócio, ele não fala, olha, eu vou atender essa coisa para a qual eu me proponho, depois eu quebro a empresa e acabou, monto outra. Não funciona assim. Então ele tem uma visão, olha, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero que a minha empresa vá para o exterior, eu quero esporte. Né? Então, aproveitando, né, foi assinado um acordo hoje para exportação de micro e pequenas empresas, assim, né, do Mercosul. Então, já é uma coisa legal. Mas, fundamentalmente, se eu não tiver, claro, na minha cabeça que seja, não precisa estar escrito, mas na minha cabeça que seja, para que existe a minha empresa e onde é que eu quero chegar, fica muito difícil eu alinhar qualquer coisa, muito mais pessoas. Então, quando uma pessoa vai fazer parte da minha empresa, eu tenho que dividir com ela, olha, eu faço isso, você gosta de fazer isso, você quer fazer isso comigo, eu quero chegar aqui, você quer ir comigo? Vai ser difícil, olha, a gente tem 15 concorrentes, será que a gente vai conseguir vencer? É um fator crítico para ter sucesso na gestão de pessoas, esse alinhamento das pessoas que eu vou chamar para fazer parte da minha equipe com a visão que eu tenho do meu negócio. Eu estava aqui pensando, Luiz, que, assim, será que em alguma medida, especialmente as empresas menores, né? Será que em alguma medida o gestor de uma empresa pequena não vê alguém que é um recurso humano, um capital humano, como o Hector disse, como alguém que vem fazer uma parte de alguma coisa que eu vou delegar a ela, e essa coisa de cuidar da missão é comigo? Assim, será que não se gasta pouco tempo em contar qual é a tua missão? Simplesmente diz, olha, você vem aqui, você pega esse papel aqui, todo dia dobra em 4 pedaços, põe na gaveta, quando chegar outro papel você dobra de novo em 4, põe na gaveta, e eu não te digo exatamente por que você dobra, que papel é aquele, por que fica naquela gaveta, por que quando chega na tua mão, o que acontece com aquele papel depois que ele sai daquela gaveta, se é que ele sai daquela gaveta. Então eu não te conscientizo do todo que você faz parte e te coloco num pedaço pequeno e digo, cuida desse pedaço pequeno, deixa que o resto é assunto meu. É ilusão minha ou isso acontece nas empresas, especialmente nas menores? Não, acontece muito nas pequenas empresas, que é exatamente o quê? A pessoa, ela vem para a empresa e muitas vezes, principalmente na pequena empresa, é muito comum, a pessoa que contratou sabe exatamente o que ela espera da pessoa. Uhum. Né? Ela não tem isso claro para ela também. Eu tenho muita coisa a fazer, vou contratar alguém. Olha, não está dando tempo. Aí ele contrata alguém. E quem que é esse alguém? É o amigo da prima do fulano, porque ele é legal. Né? É a minha esposa que está em casa, não está fazendo nada, eu preciso de alguém, ela não tem a menor ideia do que é finanças, mas vai ser a minha tesoureira. Né? Que é de confiança. Que é de confiança. Então, as pequenas empresas tendem a trazer gente nesse nível. Eu queria ressaltar uma coisa que eu comentava aqui nos bastidores, que quando a gente fala isso, quando a gente fala em São Paulo, capital, ou nas grandes capitais, é mais difícil isso acontecer mesmo na pequena empresa. Uhum. Mas quando a gente fala em âmbito Brasil, isso é largamente praticado. Mas perdoe-me uma intervenção, porque a sua fala também me estimula a pensar o seguinte, me colocando no lugar de quem nos assiste.
ora, Luiz, mas eu não tenho bala na agulha para contratar um esperto em finanças, contratar pessoas tão qualificadas. Então, com os recursos que existem, o que eu consigo, e dado que a confiança é algo chave, e isso a gente sabe que eu acabo... Como que a gente faz num pequeno e médio negócio para trazer excelência, dado esse limite? Assim, acho que essa questão do bala na agulha é muito interessante. Certa vez eu via vocês falando de estratégia, se não me engano, e o Hector comentava, poxa, às vezes o pequeno empresário, cara, ele está tentando vender um pouquinho para pagar a conta do outro lado, ele não tem dinheiro, né? Só que assim, eu digo tem, sabe? É que nem quem anda com um carro velho. O carro fica quebrando, ele conserta, ele põe gasolina, sendo que se você pagasse uma prestação de um novo, sai mais barato, né? Então, geralmente, ele está jogando dinheiro fora, deixando o negócio de crescer, né? Então, ele tem esse dinheiro. Pegar um exemplo, uma vez fui num cliente, ele falou, Luiz, puxa, a ideia é muito legal, muito bacana, só que eu não tenho dinheiro. E aí você faz que nem Bombril, né? Quer pagar quanto, cara? Como é que você quer pagar? Vamos resolver o teu problema. Porque o que a gente vê é que ele acha, tipo, uma consultoria, eu não vou contratar uma consultoria, é muito caro. Pô, paga em 10 vezes, cara. Principalmente hoje na crise. Não é só a consultoria, né? Assim, talvez a Valéria estava falando do salário. Por exemplo, você pegar um especialista numa área qualquer, finanças, ou seja, um especialista formado, quando eu digo formado, não formado academicamente apenas, mas formado no mercado, né? Ele certamente tem uma faixa de remuneração maior. E aqui, até se a Valéria me permitir, emendando na tua pergunta, outra já em cima disso, né? Como é que fica a questão de definir a contratação? Quer dizer, se eu preciso de alguém para me ajudar em finanças, o único caminho é contratar um especialista? Ou eu posso contratar alguém de confiança, como a vizinha, da cunhada, da prima, da minha amiga, e treino essa moça, capacito essa pessoa? Então, isso tudo vai depender do grau de proficiência que você precisa, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que seria bem interessante, como fez a missão e a visão, o cargo, a descrição do cargo, o que eu preciso, eu preciso ter claro o que eu preciso, qual a descrição dessa posição. Cara, se eu preciso de especialista, tem que ser um especialista. Por exemplo, vamos supor, você é um pequeno empresário e não tem dinheiro para pagar um especialista de alguma coisa. Você teve um ataque cardíaco. Você fala, puta, é muita grana para pagar um especialista, cara. Eu acho que eu vou num clínico geral mesmo. Você não vai, né? Você se vira e paga o especialista porque você não quer morrer. Agora, a tua empresa pode morrer por falta de um especialista, essa é a lógica, né? Então, assim, se não realmente... deveria ser, não é? Mas, infelizmente... e muitas empresas morrem por isso mesmo, quer dizer, a gente vê isso todo dia no Sebrae, né? Ele achou que não valia a pena contratar um especialista, a empresa dele precisava de um especialista porque requeria, e ele não contratou e foi pro brejo. Quer dizer, é por isso que tem aí que as empresas duram no máximo 5 anos e vai pro brejo, ponto. Então, talvez um dos pontos sensíveis a gente destacar seja a habilidade de ler qual que é a complexidade e qual que são os requisitos que essa organização apresenta para a gente realmente entregar os recursos que ela precisa. Porque, eventualmente, tem casos, e acho que talvez no começo, que seja suficiente alguém que não seja tão qualificado, mas que seja de confiança. A questão, talvez o câncer, seja quando a organização alcança outro grau de maturidade, de complexidade, e esse modelo mental segue vigente. Porque, por exemplo, eu gosto muito de terceirização, né? Eu sou altamente a favor de terceirização. Então, por exemplo, você precisa de uma coisa, por exemplo, eu preciso fazer cobrança, está cheio de empresa de cobrança, não é tão caro assim. Né? Eu não preciso ter alguém para fazer cobrança. Eu preciso fazer fluxo de caixa, tem empresa especializada em fazer fluxo de caixa para pequenas empresas. É barato, né? Então, assim, eu tenho que ver que tamanho de profissional que eu preciso. Agora, eu sou uma empresa de engenharia, o meu negócio é engenharia. Eu vou terceirizar para alguém que eu não conheço, um serviço especializado de engenharia, que é o core da minha empresa. Quer dizer, geralmente é o dono que é esse cara, né? Ele é o engenheiro. Mas se eu precisar de mais algum, eu não sei se eu terceirizaria, entende? Agora, eu ainda estou pensando nessa questão, né? Porque, assim, até nós estamos conversando antes de começar aqui, né? Tem diversos aspectos que ficam em volta dessa temática. Né? A gente falava um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, sobre aquela questão de competência, habilidade e atitude, uma certa definição e tal, né? O pessoal chama de chá, até depois vou botar uma imagem aqui no nosso chatzinho falando disso,
mas que você comentasse um pouquinho disso, como é que isso se encaixa nessas questões que nós estamos falando aqui, da pessoa que eu confio, da pessoa que é altamente qualificada, da pessoa que é cara, da pessoa que pode ser treinada, como é que isso Como é que eu equilibro a questão do valor, da visão da empresa com as Onde competências também? De maneira prática, para o pessoal que está nos assistindo, que talvez seja pouco familiarizado com isso, poder falar. Bom, então vamos lembrar que o chá é uma coisa que vem desde 1946, né? Então não é uma coisa nova, né? Então lá já vai com seus 70 anos. Você está falando do chá, não é o chá que eu estou falando não aqui, é. O conhecimento, habilidade e atitude, né? Que foi descoberto como psicólogo em 1946. Então, assim, o que na verdade, moldou isso para recursos humanos? O que é o conhecimento? O C do chá, né? O conhecimento. Toda a experiência, todo o conhecimento formal ou informal, treinamento no trabalho que eu adquiria, tudo que eu conheci. Habilidade, a minha capacidade de juntar esse conhecimento e colocar em prática e fazer, gerar alguma coisa. E a atitude, a minha vontade, o meu desejo e a minha habilidade de saber fazer isso e querer fazer isso daí. E aí, essa pergunta que o Vicente me fez também é um trickzinho aqui também, a gente fala, né? Eu acredito que a própria questão do chá está meio, eu não diria em desuso, né? Mas, ou fora de moda, mas existe uma coisa que antecede um pouquinho isso. Porque, assim, para o dono do pequeno negócio, pouco importa se é chá, café ou leite, né? O que ele quer é resultado. Então, a grande equação do negócio é conhecimento, habilidade e atitude. E para quem que é? Pessoal de gestão de pessoas. Para o dono do negócio, a soma de tudo isso me gera resultado. Porque se você tiver um monte de conhecimento, habilidade e atitude e não gerar resultado que o dono quer, acabou. Pode ir embora porque não serve. Claro. Né? Então, a gente falava muito que é mais importante em qualquer empresa, principalmente na pequena, valor. Porque quando eu vou contratar alguém, eu tenho que ter confiança, né? Eu não posso contratar qualquer pessoa, porque conhecimento a pessoa adquire, habilidade, se eu deixar ela fazer, ela adquire também, mas ela tem que ter uma atitude que está muito ligada a valor. Né? Então, quer dizer, se eu não tiver um valor dentro de mim de que eu quero participar daquele negócio, que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou uma pessoa proativa, que eu sou uma pessoa que quer fazer aquilo, que quer aquele tipo de negócio, por exemplo, certas empresas, se me chamassem para trabalhar, eu não iria. Né? Como já não fui. Porque o que aquela empresa faz, eu acho que ela ofende um pouco a sociedade, então eu não trabalharia para aquela empresa. Os valores não são condizentes. Não, eu não trabalharia e nem prestaria consultoria. Poxa, mas é uma coisa muito diferente. Né? Mas enfim, uma opção, claro. Não bate comigo, eu não faço. Tem artistas que não fazem certas propagandas. Né? Exatamente. Eu não faço propaganda desse produto ou do outro porque eu não acredito no produto. Então, quando eu trago alguém para minha empresa, primeiro, né, eu acho que o mais importante, principalmente na pequena empresa, é valor. Porque as grandes organizações, eles têm muito bem estruturados um programa que eles chamam de programa de competência, onde está a remuneração atrelada por competência, avaliação de desempenho por competência, seleção por competência. Então é uma outra história e aí é um sistema bastante grande. Mas quando eu tenho uma pequena empresa, o que interessa é valor. É legal isso que você está falando. Você não queria exprimir um pouquinho mais sobre o que é valor para nosso ouvinte, para nosso pequeno e meio empresário? Porque talvez, se não sou uma palavra meio assim filosófica, uma palavra meio... do trocadilho fica uma palavra sem valor. Sem valor, Então, assim, é verdade. Mas quando a gente fala em valor, né, se a gente pegar e colocar num site de busca, que não é nosso patrocinador, então não vou falar o nome, se você colocar lá valor, você tem pelo menos umas 5.000 e tantas desde os gregos, né? definições diferentes. Aristóteles falava valor. Né? Então, já que está todo mundo definindo o que é valor, eu vou usar o que na consultoria a gente entende como valor. Perfeito. Valor é aquilo que é importante para aquela pessoa. Exatamente. Tá? Em linhas gerais. Então, por exemplo, o que é importante para ele, para essa pessoa, tem que estar alinhado com o que é importante para o negócio. E para que seja importante para a empresa, tem que estar clara a missão, como você falou. Exatamente. Quando vocês estavam falando sobre isso, me veio à memória uma expressão muito interessante de alguém que passa e vê a um operário que está trabalhando, é um pedreiro. Ele está pondo tijolos. Alguém pergunta, o que você está fazendo? E ele diz, estou pondo tijolos, um em cima de outro com cimento. Aí tem outro mais na frente fazendo o mesmo e vai, para o que você está fazendo? Estou levantando uma parede. Aí ele vai caminhar um pouco mais e encontra um outro. O que você está fazendo? Estou ajudando a montar uma catedral. Exatamente. Então, é outra visão. Há uma diferença muito grande. Os três estão fazendo a mesma coisa, só que o terceiro tem uma ideia de objetivo muito maior. Não é? Então, esta é uma questão importante. Como fazer para transmitir? E normalmente, como disse muito bem Vicente, o empresário acha que não precisa dizer tudo isso, está com ele a missão. Porque eu estava aqui pensando, Hector, fazendo uma rápida intervenção, é que esse terceiro que sabe que está fazendo uma catedral, em alguns momentos ele pode saber por percepção própria,
Mas na maioria das vezes ele sabe porque foi dito a Porque ele. foi dito o a que ele, está fazendo. exatamente. E a dinâmica do negócio, né, por mais que você ache que alguma atividade seja operacional, ela nunca vai ser igual. Ela sempre vai ter variações e vai ter que ter decisões, né? Esses dias eu estava num cliente que eles estavam querendo definir processo porque as pessoas estavam tomando decisão errada, estavam prejudicando o negócio de decisão. Era uma coisa relativamente simples de fazer, mas elas tomaram decisão por falta de uma clareza do processo que elas estavam trabalhando, né? Então, se não tem um valor bem alinhado e as pessoas não estão bem comunicadas e claras esse papel delas, elas não vão, nas decisões, pequenas decisões delas no dia a dia, ajudar a empresa na escolha dela, no caminho que ela optou em seguir, né? E vai começar a ter divergência, né? Vai ter... Acho que tem aqui até um comentário sobre... Não sei se eu estou enganado se esse comentário vai entrar ou não. Posso ler? Pode. Você ajuda aqui. É da Eliane. Obrigado, viu, Eliane? Então, olha só, ela está dizendo o seguinte, vamos ver se eu entendi bem. Ela disse que já foi contratada para fazer a gestão de pessoas e o próprio gestor dela não entendia nada dos processos. O gestor só criava conflitos e mais conflitos e ainda cobrava a Eliane para ser ombudswoman, né? Uhum. Meu trabalho ficava travado e com isso só me gerou desmotivação. Acredito que quando precisam contratar alguém, precisa acreditar no trabalho da pessoa que foi contratada. A minha pergunta é, por que as PMEs não sabem trabalhar com estratégias e somente focam no operacional? Qual a dificuldade você acha que elas têm? Bom, primeiro assim, que quando você monta uma pequena empresa, o teu negócio é entregar e fazer caixa. É isso que você quer. Você tem que fazer caixa rápido, que você investiu. Geralmente o pequeno empresário não está com dinheiro sobrando para fazer... De curto prazo. Os objetivos são bem de curto prazo. E o que ela colocou é muito comum em muitas empresas. Nas pequenas empresas, eu atendo muitas delas, e no processo de seleção eu deixo muito claro, ainda que muitas vezes o cliente não tenha me falado, olha, você vai ter que convencer o cliente da importância do seu trabalho. Né? E como é que você convence? Mostrando que o que você está fazendo gera impacto positivo no cliente. Porque o que interessa para qualquer empresa, principalmente a pequena, é o que você faz, evita para ele gasto, por exemplo, você vai evitar que tenha uma reclamação trabalhista, você vai aumentar a produtividade, que o cliente vai ficar satisfeito. Então, se uma empresa entrega em 4 dias, você conseguiu, com uma gestão de pessoas eficiente, entregar em 3. Então, é isso que vai interessar para o pequeno negócio. E o que ela falou, olha, entrei numa empresa que o dono não entende nada, olha, você estava com o mar aberto, era só nadar. Sabe? Porque quando você entra, o cara já sabe tudo, aí ele fica processando, então faz assim, faz assado, é mais difícil. Agora, quando ele não sabe nada, você toca e sai fazendo. Né? Só que você tem que mostrar resultado, não adianta você falar, olha, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, uma festa. Mas ela parece que falou que esta pessoa atrapalhava o trabalho dela. Ela está aqui se queixando, exatamente. Ele não é que ele deixe fazer. Não sei, então... Ela sentia falta de ter uma estratégia clara de dizer, olha, nós estamos construindo uma catedral. Alguém diz para ela, vai assentando tijolos aqui Mas, Hector, a verdade é que na maioria das empresas, algumas grandes e as pequenas, geralmente é de dono, né? Então você tem muito acesso ao dono. Então, assim, raramente o cara vai chegar e falar, olha, o que eu espero da gestão de pessoas, a nossa estratégia, isso não vai acontecer. Não, claro. Né? Então, o que você tem que fazer? Falar, olha, eu vou propor para ele uma estratégia de gestão de pessoas, mas o que isso vai impactar o negócio, o que isso vai trazer de receita, qual que é o investimento necessário, como isso impacta o negócio e o cliente. Porque o RH, assim, a grande debate hoje em recursos humanos, nas várias associações que eu participo, é como o RH influencia o negócio. Claro. Né? Então, esse é o grande lance. Você falou, eu fiz uma marcação aqui, porque queria que você voltasse a falar disso aí. Você usou uma expressão no processo de seleção. E aí, como é que é essa coisa do processo de seleção? Onde nasce? Né? Qual é o primeiro passo? Assim, a gente sempre fala disso, né, do amanhã de manhã. O que as pessoas que estão nos assistindo precisam fazer amanhã de manhã para contratar um funcionário? Bom, a primeira coisa, né, é ter... então vamos partir do pressuposto que a gente já sabe que é missão e visão e que isso já está, pelo menos na nossa cabeça, que não esteja escrito, mas a gente tem isso vivo. Desculpa, vou ter que interromper. Então serve pelo menos eu definir, bom, a minha missão é fazer caixa. É isso. E para isso eu vou atuar em curto prazo. Só para a gente falar um pouquinho de missão, assim, geralmente a missão eu acho que assim, uma visão mais nova, assim, antigamente era, qual que era a minha missão? O que eu vou fazer, não é mais, né? A minha missão é o seguinte, o que eu vou resolver para o meu cliente?
É o seguinte, esse é o lance. Qual a solução Então que eu fazer estou dando? caixa não pode ser minha missão. Não. É consequência. Então, Isso pode ser um objetivo então, Interno. O que você recomenda, assim, alguma coisa a mais da minha missão eu preciso elaborar antes de contratar alguém. Exatamente. O que eu vou resolver para o meu cliente? Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que tem um turnover alto. Puxa, eu sou capaz de propor para ele um processo diferente de selecionar pessoas que vai reduzir essa seleção, consequentemente vai aumentar a produtividade e vai atender melhor o cliente. Tá? Então, o que eu vou resolver para ele, não o que eu vou entregar para ele. Assim. Trabalhar mais o conceito de solução do que propriamente de produto. Bom, então assim, ele vai fazer, ele tem missão e visão feita, precisa ter muito claro, inclusive, o que a gente chama de descrição sumária no processo de seleção. Vicente, que já fez seleção com a gente, então eu insisto, eu não atendo o cliente que não preenche o nosso formulário de seleção de pessoal. Quer dizer, eu quero falar, mas é isso que eu quero. Tá bom, se você não me preencher o formulário, a seleção não começa. Né? Que lá a gente define qual é a missão do cargo, para que vai existir esse cargo. Né? Aí eu falo, quais são as etapas? Ele escreve do jeito dele, depois eu dou uma detalhada, é claro. Depois de ter 30 anos em recursos humanos, a gente conheceu bastante cargos, trabalhei muito em remuneração, fiz muita descrição de cargo. Você sabe mais ou menos o que cada cargo quer. Aí eu valido quando ele fala, olha, isso aqui não ficaria bem descrito para o professor? Puxa, cara, era isso que eu queria. Tá bom, então esse cara que a gente vai atrás. Né? E muitas vezes o que acontece? Uma descrição errada te traz o cara errado. Se você me falar, olha, eu quero um cara assim, eu vou trazer o cara assim. Agora, se ela não está bem alinhada com a tua missão e visão, vem errado. Então, amanhã o que você vai fazer? Olha, eu preciso desse cargo, para quê? Quanto tempo esse cara vai ficar na minha empresa? Tem exemplos claros, essa semana aconteceu. O cara queria um analista financeiro sênior. Porque o cara tem que fazer um monte de planilha de Excel, tem que fazer isso. Falei, olha, eu gostaria muito de pegar o teu dinheiro para o analista financeiro sênior na faixa de uns R$8.000. Né? Falei, seria legal, mas o que você precisa é de um amigo meu que trabalha com elaboração de planilhas, cara. Então, contrata o serviço dele, te resolve isso em 2 dias e você não precisa mais desse analista financeiro. Porque ele achava que para fazer aquelas planilhas com macro, com fórmula, tem que ser um analista financeiro sênior. O que não é. Precisa uma automação e exatamente. Então, assim, precisa ter muito claro, fazer a descrição, olha, o que o cargo precisa, quais são as atividades que ele vai desenvolver, em quanto tempo eu preciso que ele desenvolva. Pelo que você está dizendo, Luiz, o que parece é que a tarefa de contratar alguém não começa com a contratação, e sim com a preparação de quem tem que contratar. Claro. E isso me parece que é uma grande informação, não é? Porque normalmente as pessoas pensam, não, agora alguém vai vir para resolver meu problema. E como diz Luiz, talvez o Estado seja até mais primitivo ainda. Eu não sei o que preciso, mas estou com muito trabalho, preciso contratar alguém. Nem digo bem o que é. Antes do que isso ainda, é necessário preparar essa pessoa para ver que ele pense no seu processo e que realmente ele consiga dizer para si próprio o que precisa. Eu estou tentando traduzir o que você está dizendo. Mas faz sentido? É totalmente sentido, porque é exatamente isso. Muitas vezes eu sento com o cliente para dizer para ele o que ele precisa. Né? É estranho, né? Porque eu falo, olha, tudo bem, você está falando que você precisa fazer isso, mas não é essa pessoa. Eu acho que você não precisa de um sênior, você precisa de um auxiliar. Né? Que vai te ajudar, e esse auxiliar pode crescer para uma posição diferente. Ou, eventualmente, eu chego e falo, olha, para fazer isso aqui, você está falando que você quer aconteceu recentemente, um analista comercial. Você está pedindo um diretor comercial. É um outro perfil. Né? E é esse cara que vai te resolver. Então, a gente sempre tem que trazer alguém que resolva o problema do cliente. Né? Então, ouvindo você, o que eu penso por aqui, em geral, que a gente percebe, não tem toda essa preocupação do alinhamento, da visão do negócio, com a visão do cargo e com a contratação, com os valores, os valores, né, e a descrição da atividade da pessoa, mas as empresas estão contratando errado. A maioria está. E os resultados vão ser comprometidos com isso. Eu quero dar um depoimento aqui. A primeira vez que o Luiz me deu, já faz algum tempo que ele tem ajudado a gente aqui nessa questão de recrutamento, a primeira vez que ele me deu essa ficha de abertura da vaga, e eu fui olhar ali, tinham coisas para contratação de pessoas que eu nunca tinha pensado a respeito. Normalmente, quando a gente vai contratar, vou te dizer que no caso das PMEs, eu acho que assim, na maioria das vezes a sensação é, eu tenho muito trabalho, preciso de alguém para me ajudar. Vou contratar alguém, depois eu penso como é que esse cara vai me ajudar. E depois aproveito e dou alguma outra coisa que eu não tinha pensado, mas que já que eu não vou ocupar todo o seu tempo lá, aí a gente depois... Mas vejo o que vou fazer com esse deixa vir, não é? E depois vai fazer. Depois eu vejo. Então, e isso é claro, desnecessário dizer, quem está assistindo já percebeu, eu trago uma pessoa que tem capacidades, recursos, eu não sei se são necessários ou não para o meu negócio de fato, né?
Mas não era só isso. Normalmente, no nosso caso, por exemplo, eu pensava muito na função que o sujeito vai exercer, né? Esse conceito de alinhamento dele com o valor da empresa, esse conceito de alinhamento de postura, de atitude, não fazia parte plena de um processo de seleção, né? E faz toda a diferença, tem toda a razão. E é legal, assim, por exemplo, quando a gente coloca na requisição de pessoal que eu mando para os clientes, a gente tem lá a atitude. Ele até consegue entender para que ele quer o cargo, ele consegue colocar algumas das tarefas que a pessoa vai executar, mas ele tem uma dificuldade tremenda em escrever quais os comportamentos, quais as atitudes que ele espera daquela pessoa quando trabalhando com ele. Então, não é porque não tem uma clareza dos valores da empresa? É por isso. Várias coisas, provavelmente. Não, e assim, né, tem... Ou talvez porque negligencia o papel disso. Porque assim, o que a gente vê muito, né, por exemplo, ele espera uma atitude, então ele espera que a pessoa seja... Gostaria que ela fosse lá e resolvesse isso aí. Ela quer ser uma pessoa que resolva, que é um resolvedor de problemas. Com o que estou gastando, o difícil que é para mim, imagina, você tem que chegar aí e fazer milagre. E aí, só que é o seguinte, aí a pessoa fala, tá bom, eu vou resolver. Só que ele também não falou como ele quer que resolva. Aí o cara sai fazendo. Aí o cara olha assim, pô, mas o que esse cara está fazendo na minha empresa? Essa empresa é minha? Peraí, o que você está fazendo? Aí começa o conflito. Porque ele não disse exatamente o que ele quer, o outro não entendeu que eu vou resolver a minha moda, porque eu sou assim. Né? Então, essa questão de comunicação, assim, a comunicação acho que já é meio consenso em toda a empresa. O grande problema, gente, olha, anota aí, vocês estão em algum lugar aí, esquece gestão de pessoas. Se não tiver comunicação, morreu. Tá? Então, assim, se você não comunicar direito, se você não disser o que quer, se você não... e até as tarefas, né? Certa vez, eu posso citar um caso da Sevilha, que a gente comentou aqui? É bom, não só falar. É bom. Aqueles outros eu não sei. Nossa, a gente tinha um dono, a Sevilha, um cliente dificilíssimo. Não, porque assim, na Sevilha aconteceu uma coisa interessante, já há alguns anos. Olha, só para dar depoimento, o Vitor, que está aqui atrás, vocês veem um pouco o Vitor, mas eu falo muito dele, quem trouxe o Vitor para nós foi o Luiz. Outro dia ele é o culpado, então. Ele é o pedimos ao culpado. Vitor para vir aqui se apresentar. Você fez muito bem. Aí, a gente falava assim, que, por exemplo, por a gente estar fazendo a apresentação numa empresa de contabilidade, foi uma palestra que a gente fez aqui, eu falei, olha, por exemplo, eu vou contratar um analista de contabilidade. Eu sabia que o Vicente ia falar alguma coisa, então eu provoquei. Você brigou um pouco. Aí eu peguei e falei, olha, você vai contratar um analista de contabilidade. Na tua cabeça, bom, o analista de contabilidade pleno, ele é contador, ele sabe o que é contabilidade, ele tem 5 anos de experiência, não precisa falar nada. Né? É só ele chegar e sair fazendo. Só que qualquer empresa, seja ela qual for, até na tua casa, você tem uma coisa que a gente chama modus operandi. Como você faz o seu processo interno. O jeito que eu lavo louça não é igual ao que o Luiz lava louça. Exatamente. Né? Nos lugares que você coloca não são os mesmos também. Então essa pessoa tem que ser treinada. E o Vicente também perguntava naquela época. Ele falou, pô, mas peraí, o cara com 5 anos de experiência, já analista, ele é formado. Pô, o cara tem que fazer. Eu falei, tá bom, mas ele não conhece o sistema operacional da tua empresa, do teu negócio e inclusive o teu jeito de fazer as coisas. Claro. Que é o jeito que você quer. Então, essa questão da pessoa entrar e fazer um treinamento, nem que seja, gente, 2 dias na pequena empresa, não é muito. Né? Sentar com ele, olha, a gente opera assim, a gente faz assim, dessa forma. Então, o problema é que eu vejo os meus clientes aqui, que são todos pequenas empresas. Quando ele contrata um indivíduo, o trabalho já está atrasado. Você está querendo me dizer que vai ter que ficar mais 2 dias. Exatamente. Fazendo a integração, que a gente chama de integração do funcionário, né? Exatamente. Ou você quer me dizer que esses 2 dias ele ganha mais lá na frente do que se ele põe um cara direto para sair trabalhando? Ele vai ganhar muito mais. Exemplos. Eu conversei, tem um empóriozinho pertinho de casa que eu costumo ir, né? E aí eu comecei a ver algumas incoerências, né? Quer dizer, como a gente de consultoria de recursos humanos, claro, a gente começa a olhar as coisas e fala, pô, se essa pessoa não fizesse isso, ela ganharia mais, né? E aí eu comecei a conversar com a japonesa, falei, me desculpa, mas eu sou consultor de recursos humanos, aí eu vejo tal coisa acontecer. E as pessoas ficam irritadas, por exemplo, ela trocava muito como é pequena, ela troca muito de atendente lá. E a pessoa que vinha atender, às vezes não sabia direito onde é que estavam as coisas, como é que fazia tal, né? E aí eu falei, sabe o que a senhora poderia fazer? Olha, pega um dia, quando a pessoa começar, explica para ele como é que é as coisas e acompanha. Coloca um crachazinho em treinamento nele, que não vai te custar muito, e as pessoas vão ser mais complacentes com ele, né? E ela fez, é interessante, que agora as pessoas novas lá estão com um crachazinho. E aí Hoje em dia você vai lá, tem alguém diferente com o treinamento. Sempre tem. Aí eu perguntei para ela, e aí, mudou alguma coisa? Ela falou assim, é outra coisa. Ela falou, a gente está com 2 dias, olha só, que eu estou falando de um empóriozinho que tem 5 pessoas. Claro que eu não comprei consultoria nada, mas...
ela falou assim, Luiz, eu peguei aquela tua ideia dos 2 dias, ele entra aqui, ele fica 2 dias comigo, eu fico em treinamento e depois eu acompanho os outros 3 dias da semana, eu acompanho para ver se ele está fazendo aquilo que a gente combinou. Ela falou, mudou tudo. Assim, deveria gravar um depoimento dela, ela falou, mudou tudo. Foi assim que ela falou. Coisa pequena, né? Pequena. Não, e eu gosto dessa sua fala, Luiz, porque eu acho que é muito comum a gente responsabilizar o funcionário pelo fracasso. Exatamente. E não se dar conta que a gente também é responsável quando uma pessoa se afirma ou não se afirma. Então, quando você diz que muitas vezes se investe pouco no treinamento, na culturação, etc., acho que também é uma dica muito valiosa e que a gente tem muito a ganhar. Para corroborar aí, Valéria, às vezes, né, alguns clientes que eu vou, a gente está lá tentando resolver os problemas do processo, achar causas raízes e tal, e às vezes, geralmente, eles caem naquela tentação de botar a culpa nas pessoas, né? Sim. E a nossa fala sempre, ó, nunca é culpa das pessoas os problemas, né? Sempre o problema dos processos. Se, né, eu tenho uma pessoa que não está adequada a alguma função, a alguma posição, ou ela não tem a competência para aquilo lá, tem algum processo, seja de contratação, ou seja de capacitação, deixou essa pessoa ficar lá. Então a culpa não é da pessoa, né, mas é dos processos que levaram ela até lá. Né? Então não adianta ficar reclamando dela, porque eu posso até tirá-la, vai vir outro igual. Né? Eu tenho que resolver o problema de contratação. Ou talvez, sei lá, no 28º, que eu contratava certo, no cara que por intuição ele faz tudo... Isso é um ponto que a gente vê muito. Né? Empresas pequenas e médias e tal, a gente vê que as pessoas que dão certo ficam muito tempo, são aquelas que, por várias tentativas e erros, deu sorte de contratar alguém que, né, bate melhor com a expectativa, encaixa, e aí ela acaba ficando, é uma pessoa de confiança, consegue entregar o que o dono quer e ele acaba ficando, mas foi dolorido, né? Acho que foi custoso esse processo. Mas todo. A fala do Luiz também me inspira a pensar nessa máxima com muita força aplicada no domínio da gestão de pessoas, que o barato sai caro. Sim. Não cuidar desse processo, não ter processos bem definidos, não investir no treinamento. Mas tem tanta coisa para fazer, como assim? Vou deixar aquela pessoa 2 dias em treinamento externo ou em algum outro tipo de treinamento. Talvez é uma das áreas mais... E uma coisa, quando a gente fala em investimento também, eu tive num cliente recente, foi engraçado, né? Porque eu tenho tentado ajudar em recursos humanos, naturalmente cobrando uma taxa de consultoria. E não tenho... Como hoje o Luiz depois vai dar um número na ponta para vocês depois... Não, assim, mas eu não tenho conseguido argumentos para convencê-lo que pode melhorar, né? E ele sempre fala que não tem dinheiro, que nessa crise não tem dinheiro. Eu tive lá semana passada, ele estava com 5 computadores novos, eu não vou falar a marca, não da maçãzinha mordida, mas não posso falar a marca. 5 computadores novos, desses caros, né? E eu falei, cara, você não tem dinheiro, você fez leasing para comprar isso e tal, porque... Você está relutando em contratar uma secretária que ele está precisando, que é o caso. Assim, e você compra 5 desses, assim, qual que é a lógica? Então, em qualquer empresa, você fala, meus valores são as pessoas. Isso é muito comum a gente ouvir nas empresas. Aí quando você vai lá, é o seguinte, ele gasta 10 milhões, seja o dinheiro que for, numa máquina, mas ele não dá R$500 de aumento para a pessoa. Então, assim, você fica pensando, qual que é a lógica de valorizar a pessoa? Quer dizer, ele valoriza a máquina, não valoriza a pessoa. Sendo que, assim, você pode ter a máquina que for, se você não tiver gente competente para executar, meu amigo, você não vai ter vantagem competitiva. O que interessa para a empresa é vantagem competitiva. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Bem nessa direção que você está falando agora de valorizar as pessoas e tal, né? Você acha que as pequenas, na tua experiência, as pequenas e médias empresas, elas têm conhecimento do papel que elas têm na vida das pessoas? Porque você, quando contrata alguém, em geral, você está pensando que papel essa pessoa vai ter aqui dentro da minha organização. Mas não existe um papel contrário, um papel que a minha empresa e a minha organização terá na vida dessa pessoa? Sim, tem. O que é muito comum, né? Assim, na pequena empresa, boa pergunta, Vicente, para lembrar, eu estava pensando em falar nisso quando eu vim para cá. Na pequena empresa, o que é muito comum? Eu falo para o candidato o que eu espero dele. Dificilmente eu pergunto o que ele espera da empresa. Isso é muito comum na pequena empresa. Já na grande não, porque tem um processo de seleção em que se tenta compatibilizar as duas coisas, né? Mas normalmente eu falo, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. Aí o cara está desempregado, pagando aluguel. Ele fala, você aceita? Ele vai falar que não, olha, eu vou pensar. Não, ele aceita. Né? Só que não era exatamente aquilo que ele queria. Talvez ele nem saiba fazer aquilo direito. Mas como eu também não perguntei se ele sabe, ele vem. Você aceita. Você perguntou se aceita, ele aceitou. Né? Então esse é um ponto importante de você trazer as pessoas
que não só aceite a sua condição, mas você tem que aceitar a dela também, porque, como o Vicente falou, a tua empresa tem um impacto na vida dele também. Não sei Mas se é aí, isso. o que você falou é importante. Normalmente na pequena empresa ou média empresa, a expectativa de sobrevida da pessoa. Eu vou ver se consigo um emprego para depois ver se consigo uma coisa melhor. uma firma maior. Não é? É o que o pessoal fala que é um trampolim, né? Então, essa é a questão. Eu posso até entrar em uma empresa pequena que tenha planos de futuro, que queira crescer. E uma empresa que queira crescer tem que preparar, tem que investir em preparar pessoas. A gente comentava aqui, né, a questão da empresa com dois... Aquela de busca que tem dois ozinhos no meio aí. Do né? quê? Dois os. A Google. Não é patrocinador, então a gente não pode falar. Então, assim, essa empresa, assim, ela é relativamente, o escritório dele é relativamente pequeno aqui. Né? Mas mundialmente é um baita do negócio. Eu estava atendendo um cliente, o Vicente conhece, não vou citar o nome, mas... porque eu não tenho permissão para isso. Mas eles estavam, em fevereiro, descendo com 14 pessoas, hoje estão com 150. E quando eu fui atendê-los há 2 anos atrás, estava com menos gente e tal, é uma empresa que tem uma estrutura multinacional, ela é uma empresa que tem uma tecnologia única, as outras empresas usam a tecnologia deles pagando royalties. Né? Só que quando eu comecei a conversar com as 14 pessoas que estavam lá, eles achavam que estava numa empresa fundo de quintal, e a maioria falava isso. Se você achar uma coisa melhor, eu saio. E olha só que ridículo. E a gente está falando de fazer um programa de integração de 1 hora, hein? De mostrar o que é a empresa, o que nós fazemos. Né? E eles estão fazendo isso lá. E hoje eu vou lá, que estão com 150, eu vou lá com 150 e tal, e às vezes eu pergunto, né? Sacanagem do consultor, né? Você vai lá e fala assim, e aí, cara, você gosta da empresa? O que vocês fazem exatamente? Os caras já estão sabendo o que a empresa faz, o que eles são, onde é que é a sede. Porque quando você mostra a sede nos Estados Unidos, é um baita do negócio bonito. Né? Então, assim, às vezes... Você se sente parte de uma catedral. Né? Exatamente. Eu trabalhei numa empresa, que inclusive é essa aqui, em que o escritório aqui tinha 86 pessoas. No Brasil tinha 86 pessoas. E no nosso escritório devia ter umas 30, porque tinha muita gente espalhada pelo Brasil. Muita gente lá se sentia numa pequena empresa. O que eu fiz? Um programa de reintegração. O que eu fiz? Levei as pessoas para conhecer onde era o nosso depósito e ver qual era o nosso produto. Porque muita gente do escritório não sabia o que a gente entregava. Ele sabia o nome do produto, do equipamento, mas ele nunca tinha visto o tamanho do equipamento. Tinha gente que chegou para mim e falou, eu achava que o equipamento era um negócio pequenininho assim. E era um negócio de 3 metros, gigantesco. Né? Agora, Luiz, a gente falou um pouquinho, né, da importância de saber contratar as pessoas, alinhar os valores, etc., né, o chat, etc. Agora, como é que a gente... Fizemos tudo isso. Qual é o próximo passo? Como é que eu desenvolvo essas pessoas e como é que eu retenho essas pessoas se eu quero que elas fiquem comigo e me ajudem a construir o meu negócio? Qual que é o... E aí, colocando mais um complemento nessa pergunta, e também fazendo exercício de dar valor a quem nos assiste, como que eu faço para capitalizar aquilo que uma pequena e média empresa pode ter de bom, para que um funcionário se sinta atraído e se sinta seduzido pela ideia de construir a longo prazo uma vida lá. Vou encaixar uma coisa aí no tempo. Eu marquei o seguinte, vou ler o que eu escrevi aqui. Para o trabalhador, será que é melhor trabalhar numa pequena empresa? Numa grande na linha empresa? dessa pergunta. Pensando no trabalhador. E nesse impasse, olha, eu recebi uma proposta, será que eu fico aqui ou não fico? Como o pequeno... Não tem muita chance de ser promovido, porque não tem muito... Exato. Ou eu tenho uma empresa pequena e meu trabalhador vem me dizer, eu recebi uma proposta de uma empresa grande, estou achando que eu vou para lá. Como é que é essa? Bom, assim, vou responder isso, que eu vou entender assim, como engajar o trabalhador de uma PME. Tá? Mas antes disso eu quero voltar a alguma coisa que é importante, alguém do outro lado deve estar pensando. O Luiz falou assim, porque é culpa da pessoa. Primeiro assim, muita gente fala, não vou ficar procurando culpado. Procura o culpado. Tá? É diferente, você tem que achar o culpado. A diferença é que você não precisa puni-lo, você tem que ver por que ele errou. Né? Porque se alguém errou por alguma culpa ele tem, ou ele não entendeu direito os processos, o processo não é bom, a pessoa não está preparada para estar naquele processo. Mas vamos colocar assim, achar a causa raiz. Pode ser, mas assim, eu gosto dessa palavra que assim, politicamente correto, não vamos procurar culpado, procura o culpado, cara. Procura porque ele, às vezes falta alguma coisa assim que ele está errando, não é porque ele saiu de manhã de casa e falou, puxa, hoje eu vou trabalhar e vou ferrar a empresa. Eu vou errar para sacanear, ele não faz isso. Né? Então procura, falta alguma coisa para ele, isso é um ponto. Outra coisa, as empresas, a gente tinha falado isso lá atrás, o que é muito comum a gente admitir por simpatia. Né? Eu me simpatizo com fulano, logo ele vem trabalhar comigo, eu gosto dele, ele é legal. Né? Tem que ver se ele resolve o problema. Agora,
Como é que eu vou engajar, né? O Luiz, a gente entrou no processo de atração, né? Como é que eu atraio, retenho e desenvolvo pessoas na empresa, né? É muito difícil concorrer com uma empresa multinacional, uma empresa grande, para o mesmo profissional. Só que o profissional de uma empresa grande não é o mesmo da pequena. Ele não é o mesmo. Tá? Ele pode até ter o desejo de querer ir, por exemplo, uma empresa grande. Normalmente, a gente vê até anúncios claros nisso. Experiência em empresas de grande porte. Ou experiência em empresas familiares. Experiência em empresas de pequeno porte. Porque o que o Hector falou é o seguinte. Quando você entra numa empresa pequena, você é meio tudo, entendeu? Tá bom, eu sou o... Uma empresa pequena você não é o cara. Uma empresa grande eu sou... É mais um. Né? Uma empresa grande eu sou... Uma empresa pequena eu sou o cara. Então, numa empresa pequena... Eu tenho que trair gente dentro do meu padrão. Por exemplo, né? Eu sou uma pessoa alta, bonitona e tal, né? Eu não vou pegar uma pessoa baixinha, feia, assim. Quer dizer, a gente tem que procurar alguém que como diriam os mineiros, que orne com a gente. Então eu tenho que trazer alguém com o perfil da minha empresa. Não adianta eu pegar o cara assim que, poxa, o cara se formou na USP, fez MBA lá em Oxford, né? Fala 4 idiomas e ele vai ser meu assistente pessoal. Ou meu assistente administrativo, né? Então, esse dimensionamento, eu tenho que trazer alguém com uma perspectiva igual a minha. Né? E aí isso vai estar onde? Na missão e visão. Né? Nos valores que essa pessoa traz, porque ele vai estar com uma perspectiva igual a minha. E como é que eu atraio? Fazendo um anúncio, buscando a pessoa e prometendo, olha, se a empresa crescer, nós vamos crescer juntos. E quando a empresa cresce, eu já passei também por esse processo, às vezes você está com uma empresa pequena e ela cresce, ela fica grande. Ela começa a atender e eventualmente aquela pessoa que está lá não atende mais. Ele começou com você, dá até dó de demitir. Né? Mas, numa coisa mais pragmática dos americanos, né? Business is business. Né? Então, se você puder recolocar, dar um prêmio, ajudar, bacana. Né? Agora, se ele não acompanhou o desenvolvimento da empresa, vai ter que vir alguém que... Mas eu queria complicar um pouquinho a pergunta, porque possivelmente seja um problema que tem muitos de nossos ouvintes. Quando você fala em alguém contratado, que você tem a possibilidade de ensiná-lo, até de despedi-lo, etc., tudo bem. Mas se esse alguém é da família e não está performando... E aí eu queria chamar o Hector e a Valéria para colaborar nessa discussão junto com o Luiz aqui, porque é uma coisa que acontece muito comigo. Então. Imagina para quem está nos assistindo. É aquele primo que você não vê há 53 anos, ligar para você e dizer, puxa, agora eu estou desempregado, e você tem aí a tua empresa, será que não tem um jeito de eu ir trabalhar com você? Ou o irmão que diz, puxa, você vê, agora a minha esposa, minha cunhada está desempregada, não dá para encaixar ela. E tem isso, não tem? Sim. E uma vez que você encaixou, como que você faz para poder ser justo valorizando ou levando em conta o desempenho que a pessoa entrega? Se entrega, está tudo bem, nós estamos soltando rojões, mas se não entregar, como acontece? Eu vou te dizer algumas coisas que já são conhecidas. Tenho certeza que vocês têm essa vivência. Você contrata alguém que é da família, não é muito bom, mas é o marido de minha filha ou de não sei quem, enfim, o rapaz é legal, não está atrapalhando muito. E aí, como a empresa vai bem, você vai mantendo. Mas um dia a empresa começa a entrar em crise e a empresa não vai bem. E você tem um peso. Como faz para dispensar esse cara? Naquele momento tem que dispensar. Essa é a resposta que todo mundo procura. Tem a minha, mas eu acho assim, se você perguntar isso para, sei lá, 500 gestores de RH, você vai ter 500 respostas diferentes. Quando a gente trata de empresa familiar é muito sério, eu sempre digo, né? Se você não precisa da pessoa e você vai deixar ela como um peso morto na empresa, faz o seguinte, dá uma mesada para ela, fala, para te ajudar, fica na tua casa, eu digo que eu vou te dar uma mesada até você arrumar emprego. Acho que é a melhor situação. Uma mesada. Uma mesada. Você fica em casa. Até você arrumar, vou te ajudar, vou te pagar se eu tiver essa condição. Como pessoa e não como empresário. Como empresário, exatamente. Eu, sei lá, eu posso dar 5 mil. Talvez seja uma boa decisão. Né? Eu posso dar 5 uma decisão menos prejudicial para a empresa que empregado. Até porque dentro da empresa, assim, dentro da discussão, né? Tem outra pessoa que fez uma carreira comigo, claro, às vezes trabalhou 10 anos comigo, e que é, em termos de entrega, mais qualificada do que a minha cunhada, do que a minha nora, do que o meu genro,
E quando eu coloco aquela pessoa aqui, não só eu não ajudo o meu genro, a minha nora, como eu acabo desmotivando. Claro. No, y después va a tener un conflicto familiar terrible. Se va a tener que dispensar y ahí rompe relación con él, con a filho, con a filha. Inevitável. É inevitável. É inevitável. Porque Mas ninguém você vai não vai sentir de que você está procedendo com justiça. Está sendo egoísta, que não está tendo consideração com o outro. E O que a gente vê muito, Hector, é que assim, uma empresa pequena que começou com aquele cara que faz tudo e quebrou pedra e ajudou a montar um negócio, o dono ele tem um vínculo de gratidão, né, e de lealdade com aquele. Eu vejo muito nas empresas que né, você vê algumas pessoas que estão lá, não estão no perfil mais adequado, etc., mas... mas esse cara descarregou o caminhão comigo quantas vezes? Então acaba, né, por um vínculo de... Até um vínculo de lealdade, que é um valor. Eu acho que é um valor que ele está sendo honesto com o valor dele de gratidão, etc. Talvez a saída seja outra, concordo. Sim. Mas eu vejo muito isso por aí também. Mas o que é legal, esse cara, por exemplo, poderia ser o treinador dele dos novos colaboradores, por exemplo. Se ele tem que ficar lá... passar os 2 dias com um dos novos colaboradores. Exatamente. Eu acho que talvez tenha que adequar uma função, tira ele da frente, porque ele está atrapalhando aquele processo que precisa de outro tipo de perfil e ele pode culpar outro. Né? E se é uma pessoa que tem bastante experiência, coloca ele para resolver problema de cliente. O cliente tem problema toda hora mesmo. Pode ser. Não é como tipo a moça fala o ombudsman, né? Mas o ouvidor da empresa, alguma coisa assim. Porque assim, uma pessoa dessa tem uma experiência que com certeza é útil de alguma forma para o negócio. A gente só tem que achar o melhor lugar para ela. Mas aqui nós estamos falando de uma questão muito importante que nem sempre levada em conta, e também isso passou na minha própria vida de experiência profissional e comigo mesmo. É que é necessário encontrar uma compatibilização entre a complexidade da tarefa e a competência da pessoa. Sim. Nem todas as pessoas têm a mesma competência e nem todas as tarefas a mesma complexidade. Se eu erro e dou uma tarefa complexa para quem não está preparado, evidentemente vou provocar uma frustração na pessoa e vou dificultar na empresa. E se faço o contrário, dou uma tarefa muito simples a alguém que é muito mais competente, estou desmotivando a pessoa. Então, uma verdadeira habilidade ou sabedoria, no meu parecer, Luiz, e seria importante você dar a tua opinião também e a tua experiência, há uma tarefa prévia que consiste em analisar a complexidade da tarefa, quais são as variáveis imprevistas que podem aparecer e qual é a preparação mental desse indivíduo. Não somente o conhecimento, mas a capacidade de lidar com incertezas dele. É isso que a gente fala assim, na parte de atitude, da parte emocional da pessoa, né? Que a gente fala Você tem razão, a inteligência emocional, vamos colocar aqui. Só queria voltar no tema da contratação do parente ali, porque assim, é alguma coisa que na minha maneira de enxergar precisa de um grau de preparo incomum para as pessoas. Porque mesmo aquele parente que faz a entrega, completa a missão, que é muito competente naquilo, mais cedo ou mais tarde será cobrado de alguma coisa. Porque faz parte do ambiente profissional, a evolução constante. Então, o teu trabalho está muito bom, ótimo, agora eu quero que ele seja melhor ainda, né? Um bom líder vai puxar para esse caminho. E isso desgasta a relação familiar, inevitavelmente. Mas eu, por exemplo, acho que na pequena empresa, eu gosto dessa história da família trabalhar junto. Eu acho bacana para estreitar laços. Assim. Só que assim, a família ficando pouco tempo junta já gera conflito. Se ela ficar bastante tempo junta, ela vai gerar bastante conflito. Aí você passa a ser, ao invés de gestor da empresa, um gestor de conflito familiar. Um pouco o papel de alguém que faz gestão de pessoas, gerir conflitos? Um pouco, viu, Vicente? Um pouco, mas não 24 horas. Tempo. Porque assim, quando você traz a família, por exemplo, você chega para... Vamos supor que a Dani estivesse trabalhando com você, né? Que já trabalhou, né? Ano passado. Aí ela fez um trabalho, você vê que ela tem potencial para mais. Só que o que é comum... O pequeno empresário, ele vê que a pessoa tem potencial, mas ele não fala. O grande erro, a gente sempre falando de comunicação, ele não comunica. Puxa, eu vejo que o Hector tem um extraordinário talento para tal coisa. E eu passo essa tal coisa para o Hector. Ele fala, poxa, eu já estou fazendo isso, ele me passa mais isso. Mas se eu chegar... Parece um castigo, porque se eu falasse para o Hector, eu vi que você tem uma habilidade tremenda para esse tipo de coisa. Você me ajudaria nisso? Cara, ele pegaria de braços abertos e tocaria o pau. E a gente, quando é uma pessoa da família, o que você fala? Ô, Dani, eu preciso que você assuma isso aqui para mim. Eu sou mais carinhoso com ela. É o que você, né? Que bom. Né? Que bom. Né? Mas, assim, na prática, geralmente isso. Você não está com tempo de pegar, você precisa de pessoa de confiança e manda ela assumir a bronca. Né?
Isso é uma coisa muito comum nas Você empresas. atropela algumas premissas de relacionamento. De relacionamento, porque é minha comunicação. mulher, é meu filho, enfim. Eu creio que estamos chamando a atenção de nosso ouvinte empreendedor para um detalhe que talvez ele não tenha levado em conta, e é que não precisa apenas ter energia, força, ter uma ideia boa do seu processo, do que vai vender, comprar, mas ele vai também ter que se preparar na gestão de pessoas. Ao contrário, ele dança. Ele dança. Pode ter a melhor organização, a melhor ideia, mas ele pode A melhor perder- solução para o cliente. a melhor solução, mas ele pode perder todo o capital da empresa se ele não cuidar do capital humano. Que significa, e não se cuida do capital humano por gostar das pessoas, é necessário preparar-se, porque é uma habilidade que requer uma preparação, tem que ser desenvolvida. Tem alguns componentes de psicologia. Sem dúvida. Parece absurdo, mas não há mais remédio que aprender. Claro. E eu, Posso pedir para você segurar o pensamento? Porque estamos assim, Não. ainda temos um tempinho, mas eu preciso fazer uns agradecimentos aqui. Claro. Não perde o pensamento aí não. Então, primeiro agradecer a Aparecida Fátima que nos escreveu. Ela até está perguntando sobre seguro-desemprego. Ela quer saber quanto tempo precisa. A regra atual diz que você precisa ter 12 meses de trabalho, tá bom, Aparecida? Obrigado. Temos aqui, olha, um comentário do Eliel, dizendo que está gostando do programa, obrigado. Eliel, da Cristina, dizendo também que está gostando, obrigado. E do Bruno Gomes, que diz que está em Belo Horizonte com a turma dele assistindo, obrigado, viu, Bruno? Obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Pronto, eu queria só fazer os agradecimentos aqui para não deixar passar. ok. Assim, sempre eu acho que a pessoa tem que ter alguma coisa. Eu acho que você colocou meu e-mail, né, Vitor? Botou ele. Para aquele assim, tem a requisição de pessoal que a gente manda para cliente. Se alguém fala, puxa, eu queria conhecer essa requisição, como é que ela é feita, me manda um e-mail, eu mando para todo mundo que estiver assistindo, não tem problema. Não custa nada. Não custa nada. Manda um e-mail. Ou seja, eu sou português, né? Tudo por dinheiro, mas não é bem assim. Né? Bom, então essa questão da requisição já está. Só para dar o depoimento, essa questão é muito legal, mesmo que você não contrate ninguém, para você se definir em relação ao que você está procurando em quem você vai Exatamente, contratar. exatamente. Pede para o Luiz, você vai Eu vou gostar pedir, muito. viu, Luiz? Pede. Eu estou curiosa para ver pedir a como... mão. Ela é simples, mas é bem efetiva. E agora, assim, a pergunta também que faltou, né? O que retém a pessoa numa empresa dessa? Primeira coisa, está alinhado com o negócio. Outra coisa, eu já vi muito, assim, o que acontece? O pequeno empresário, ele A cresce crise de mercado também retém, não é? também, né? Não, mas assim, Temos oportunidades que eu lá fora, faço? você ficar quietinho. Aqui está ruim, mas lá fora é pior, não é? não, mas assim, o pequeno empresário, ele cresce, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma BMW. Comprar? Uma BMW. Dinheiro sobrou, né? Aí a pessoa tá lá e fala, pô, caramba, ele tá do lado do dono, né? Ele fala, pô, o cara comprou uma BMW e não compra nem um micro-ondas pra gente esquentar a marmita aqui, né? Então, assim, tem um pouco dessa Sabe que eu tenho coerência. clientes, eu posso citar aqui, são muito cuidadosos em relação a isso, que se podam até em relação a isso. Não, eu não vou comprar. Às vezes é melhor. porque eu não tenho acesso a isso. Às vezes é melhor. Porque, assim, São sinais, né? Claro, Tem que ter coerência. isso é né? importante. Algo assim, eu até pensei, eu já ouvi isso de cliente, eu até pensei em comprar um carrão assim, mas depois eu parei para pensar, falei, mas eu vou chegar na empresa, não é a realidade do pessoal, não é justo, então eu não vou. então, Eu não estou dizendo que está errado, um lado ou outro, não, mas- só estou contando que influencia as pessoas. porque Ele não está fazendo para as pessoas, está fazendo por ele. por ele, exato. Sim. Não é só por não ofender as pessoas, senão que você dá conta, se fizer também não isso, quer sentir. ele dança, claro. Claro. Ele vai perder a... Então, essa questão da gente ter uma coerência, olha, eu estou ganhando bastante por tua ajuda e por isso eu vou te dar alguma coisa, né? Teve, E às vezes essas coisas não precisam, você já me ensinou várias vezes, não precisa ser um negócio gigantesco. Não. Né? Só porque você comprar uma BMW, ou para poder comprar uma BMW, que todo o pessoal da tua equipe tem a BMW, mas tem que ter um micro-ondas. por exemplo, né? Uma coisa legal, por exemplo, e eu perguntei isso em várias vezes, né? Nos McDonald's da vida, patrocinador dessa noite. Aquele quadrinho, vocês já viram que você vai no McDonald's, destaque? Funcionário do Destaque. mês? É isso que eu ia te perguntar. Eu Eu ia pergunto, perguntar, então já vou perguntar, pronto, avaliar o funcionário faz diferença mesmo? total. Então aí bota um destaque lá na fotografia. Por exemplo, eu perguntei para várias pessoas, em vários McDonald's, falei, olha, pô, você acha legal ter a foto ali? Ah, pô, mas é um reconhecimento. Assim, quase que 100% me disse, pô, é um reconhecimento. Eles estavam contentes de ter a fotinha ali. Eu queria sair andando com isso por aí, porque ele pergunta Eu tudo pra pergunto, todo mundo, eu né? pergunto. Eu trabalhei numa grande empresa, a gente foi fazer um trabalho no México, e quando o gestor de RH lá do México veio para cá, eu tinha falado para ele da questão do McDonald's e tal, e ele implantou a fotinho na fábrica das pessoas que se destacavam, eleito por eles mesmos. Cara, aquilo virou uma briga para estar lá no painel das fotos. Sabe assim? Eu ia te perguntar. Especialmente se tiver mulher, não? Hã? Especialmente se tiver mulheres.
Eu não sei se tem preferência homem e mulher, mas... Não, tá na brincando. foto, não é? Elas gostam mais, É uma brincadeira sem graça. Você sabe que somos uma empresa familiar, né? Pois Eu é. sou filha dele. Mas eu ia te fazer uma pergunta, desculpa, talvez eu estou interrompendo o Vicente, mas nessa linha da gente pensar em estratégias de valorizar, de reconhecer, de estimular as pessoas que de repente sejam simples e que não nos custem tanto. Você cita o exemplo da foto. Você tem alguns outros exemplos concretos para trocar conosco? Vários. Para pequena e média empresa, né? Pensando... Você acha que um processo de avaliação estruturado ele necessariamente precisa ser gigantesco e tal? Ou é possível numa pequena empresa ter um processo simples de avaliação, tão simples quanto uma foto, por exemplo? Uma coisa assim? Eu não diria que mesmo para pequena empresa, um processo de avaliação ele pode ser simples, porque quando ele for simples demais, né, ele deixa de elencar fatores importantes para a estratégia do negócio. Ele pode ser simples, mas não pode ser simplista. Simplório. Ele não precisa talvez ter um SAP, né, um sistema operacional grande, Ou um 360 graus. um 300, né, sabe, mas ele precisa ter uma coisa consistente e percebida pelas pessoas, porque hoje a informação é muito rápida. Você entra no YouTube e você tem muita informação. As pessoas que estão entrando nas empresas, mesmo os jovens, eles são muito informados, WhatsApp, tudo. Então, se você colocar uma coisa muito simplista, é possível que haja uma tentativa de burlar aquele processo para ele receber aquele reconhecimento. Então, você tem que colocar uma coisa estruturada. Eu não acredito que uma avaliação de desempenho simplista demais vale a pena. É melhor não ter nada, né? É melhor você fazer uma eleição, olha, como eu já vi empresas fazerem. Vocês elejam aí quem que é a melhor pessoa para ganhar uma viagem para o Nordeste aí no final do ano. Então, no final, própria equipe. a própria equipe avalia, elegia, né, de acordo com os critérios dela. eles avaliavam, eles criavam os critérios e chegava no final do ano, davam um nome e essa pessoa era anunciada na festa de final Ninguém de se ano. sentia injustiçado, dado Tinha uma que... sensação de injustiça? Não tem. Não vi isso, não vi isso. O que eu já vi também que dessa linha é que você tem uma verba, você fala, pessoal, tá aqui, como é que vocês querem gastar? Já, muito vai comum, fazer né? churrasco, vai Faz o que quiser. comprar alguma coisa, o micro-ondas, ver que vocês usem a verba como vocês... Usem em prol, né, de vocês. E aí decidam o grupo. Agora, assim, uma coisa interessante que eu errei nisso uma vez, eu fui trabalhar numa empresa, talvez não estava muito acostumado com o tipo de mão de obra mais operacional, e fui ser gerente de RH de uma empresa grande, e o pequeno empresário, normalmente, ele acha que ele sabe tudo, porque a empresa é dele. Né? Não sabe. Não sabe. Mas é muito comum ele achar se ele ser o senhor da informação, né? Por exemplo, a gente pegou numa empresa onde tinha um pessoal muito operacional e eles esquentavam a marmita naquela... Acho que nem sei como chama, aquele que vai com água. Isso, água, isso. E ficava fervendo e tal. E a gente falou, pô, que sacanagem, vamos comprar micro-ondas e colocar lá para o pessoal do operacional, porque isso tinha no administrativo. Então compramos 10 micro-ondas, bacana, moderno. Fizemos um treinamentozinho como usar o micro-ondas, né? Bom, e por fim, a gente via o pessoal trazendo seu próprio esquentador com água, que tinha que colocar na tomada, outros comendo frio. Eu falei, mas que diabo está acontecendo aqui? Aí eu falei, bom, eu vou perguntar para a galera, eu vou descer lá na operação e perguntar. A técnica da pergunta, né? Falei, gente, a gente colocou micro-ondas para vocês e vocês não estão usando. O que está acontecendo? Aí um falou, olha, reuniram uma turminha, ela falou, o problema é o seguinte, aqui a gente não gosta de micro-ondas. Porque micro-ondas dá câncer, isso é ruim. Então eles tinham um conceito de micro-ondas. Não fazia parte do Não fazia parte deles. nem do dia a dia deles, porque era gente muito pobre mesmo. Né? Muita gente até de favela que trabalhava lá. Até porque a empresa tinha essa ideia de pegar o pessoal mais necessitado. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Guardar os 10 micro-ondas e colocar de novo o negócio para esquentar a marmita, que é o que eles preferiam. Que acho que é um pouco do erro de dizer eu sei o que é bom para você. Exatamente. Então, assim, existe muito isso do pequeno empresário, achar que eu vou fazer um negócio para você e vai te agradar, né? Então, pergunta para ele. Claro. Eu acho que nós precisamos começar a pensar em terminar, mas não dá para pensar muito também, né? Já deu horário, já deu. 3, né? Assim, uma última coisa, só que eu não queria ir embora sem deixar de falar disso aqui. Em alguma medida, o perfeccionismo do chefe interfere nessa relação? Interfere muito. Todo comportamento ele vai interferir no outro, né? Então, o que a gente fala assim, a lógica, que a gente, falando em gestão por competências, é juntar competências. Né? Então, por exemplo, você é um perfeccionista, aí você me pega um cara que sou um cara mais, talvez, mais imaginativo, ou você pega um outro que fala melhor,
né? E saber para quem que eu alinho as coisas. Então não adianta eu cobrar de uma pessoa que é uma pessoa extrovertida e gosta de falar para que ela seja como eu, mas fale menos, preste mais atenção. É uma tendência natural a gente procurar gente igual, sendo que a gente deveria procurar gente diferente. Para né? complementar. Complementar, né? Para quem quiser ver um pouquinho sobre isso, eu acho que tem na internet, no YouTube, um vídeo muito bacana, que é De Volta às Aulas, né? Em que ele fala um pouquinho sobre a gestão da empresa, como nasce uma empresa, e ele fala isso, olha, procure gente diferente de você, que se você for igual... Né? Vamos procurar o link e colocar no Face, né, Vicente? A gente pode botar o link no Face, que é legal. De Volta às Aulas. De Volta às Aulas. Você Não, acha? na gestão não, pode tirar a gestão. Não tem a ver com gestão, não? Não. Se você colocar filme, acho que é mais fácil. Bom, a gente coloca lá, Vicente, depois... Vou né, botar aqui. a gente vai colocar esse... Eu já vou me despedir, já que estou com a palavra na mão aqui. Boa noite, prazer estar com vocês. Obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço. Queria ficar aqui mais um tempão, mas... Também agradeço aí, foi rápido, né? Eu acho que o assunto é interessante. Acho que vamos ter que chamar o Luiz de novo, né, para continuar essa conversa, né? porque tem muito assunto para fazer. Agradeço aí a participação de todos e nos encontramos na próxima. Boa noite para todos também. Feliz de estar aqui e de ouvir esse depoimento tão importante do Luiz. Um abraço e boa noite. Boa noite. E boa noite, espero que vocês repensem um pouquinho a gestão de pessoas, porque, como eu disse, fechando o negócio, bem ou mal você vai fazer, então procure fazer bem. Legal. Legal. Terça-feira que vem, 18 horas, estamos aqui.